Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado, ministério. Bem, eu quero, antes de tudo, dizer bom dia. Feliz dia da Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Levanta ela aí. Olha, eu quero incentivar você a ter a Bíblia assim instalada no celular, né, e tudo mais, em todo lugar, mas eu quero te incentivar você a carregar esse livro santo por aí, porque é uma mensagem. Quando você carrega, você não é um crente secreto, não, né? Você está ali revelado, andando com a palavra de Deus e vivendo, acima de tudo, a palavra que é mais importante para nossas vidas. Louvado seja Deus pela Bíblia Sagrada. Bem, vamos começar. A mensagem já começou, tá? Se você vai dizimar, depois você vai lá no gasofilaço, agradece a Deus, enfim, faz a sua parte. Deus está no controle de tudo. Eu preciso de 30 voluntários, ou, né, ou não voluntários, né? 30 pessoas para vir para cá, por favor, ficar aqui, por aqui. Ué, não veio nenhuma ainda não? O Samuel já veio, um aplauso aí para o Samuel, que bom, né? Pode deixar, você não vai ofertar nada não, né? Não vai dar o seu carro, a sua casa, né? Nada disso não. Aqui, só veio o homem, cadê as irmãs? As irmãs, cadê as irmãs, gente? Ô Rosana, vem cá, Rosana, vem cá ajudar aqui. Mostra aí, ó, Vaninha, as irmãs, ó. As mulheres vieram, gente? Ih, vocês não estão com nada, os homens vieram? Aí, ó, você está vendo aí? Cadê as mulheres? Aí, ali, ó, 3, 4... A irmã lá mexeu, hein? Mexeu. Tem que mexer, né? E tal. Tem já, Ana. Me dá mais umas 5 irmãs aí, Ana. Puxa aí. Vem a Ana também. Vem, Ana. Aí, a Marluce veio, a equipe já se ligou já, né? Já se ligou. Isso, a irmã Valéria, isso aí, ó lá. Pronto, pronto. Agora acho que deu. Fica aí. Fica tranquilo aí, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui um pessoal que tá precisando, sabe, mudar de vida. Marcelo, você está me olhando rindo, pô, aí tu está pedindo, né? Marcelo, a Mayumi também está precisando, né? Meu Deus, muita coisa, né? O Gabriel está lá atrás, hein, Gabriel? Hein, Gabriel? Já que você já veio dedicar o teu filho, Theo, vem você também, para você hoje participar bastante do culto, para ficar, né? Vem o Jesus também lá, vem o Coutinho. Vocês não sabem quem é Jesus não, né, gente? Mas depois eu explico essa história aí, é longa. Vem para ficar aqui. Tá bom, deixar. Não, peraí. A Josiane também, que ficou admirada, também fica aqui. Fica aqui, ó, obediência. Fica aí, ó, vai me queimar, hein? Tá, o Lucas Rio também pode ficar aqui. Joia. Agora, pronto, não vejo ninguém mais rindo mais, né, sentindo esse prazer nessa dor desses irmãos. Eu quero chamar aqui o pastor Rômulo e a Emily também. Você pode ficar aqui. Não, mais ou menos aqui, você e a Emily. Aqui. Tá vendo, né? Espera aí. Olha, aqui é a igreja no Brasil, tá? Aqui é no Brasil. Dá um forte aplauso para a igreja no Brasil. Que beleza, hein? Isso aqui é o Evangelho. Eu pedi, ó, se a corda arrebentar, é a culpa do pastor Edivaldo. Cadê ele? Tá aqui. Cadê ele? A culpa é dele, está escondido aqui, né? Diz que essa corda aguenta uns 10 containers, que ele falou comigo. Cheio ainda, né? Então a igreja passa essa corda aí, todo mundo está segurando essa corda, tenta não puxar demais de lá, porque a corda tem que chegar. Vocês têm que se organizar para cá, gente. Organiza uma igreja no Brasil desorganizada, todo mundo tem que estar com a mão na corda aí, sem deixar de ela chegar lá. Vocês que têm que andar para frente. Ajuda aí o pastor aí da igreja do Brasileira. Ó, pessoal, aqui é Portugal, um aplauso para Portugal. Aqui são os ciganos, né? Pedi eles para ler a minha mão aqui. Sobe aqui, ô ciganos. Sobe aqui.
Isso aí. Espera aí. Um aplauso para os missionários. Toma aqui, ó. Olha, o negócio é o seguinte. Vocês estão aqui, vem para cá. Vocês ainda estão aqui no Brasil, gente, calma. Aqui está fazendo um sol de quase 50 graus e lá está nevando, né? Está nevando. Pois bem, eu queria perguntar aqui à igreja brasileira, quero contar para vocês, a gente esteve lá em Portugal, tem um povo lá precisando, eles estão muito organizados, vocês estão vendo, né? Precisando de Jesus, vocês têm o Evangelho, e olha quanta coisa vocês têm, quanto vocês receberam nesses... Quantos anos tem essa igreja aqui brasileira aqui? 54 anos, vocês são uma igreja muito capacitada. A Ana nasceu na igreja, ela está aqui ó, no início da corda. Então tá aí, olha, tantas pessoas ao longo de tanto tempo, né, foi assim ganho por Cristo, foi batizado, foi treinado e tal, até chegar aqui no pastor Rômulo e na Emily, eles estão já na beirada de cada corda que já estão querendo sair da igreja brasileira, né? Já estão assim, né, Deus já viu isso. E recurso, escola bíblica dominical, revistinha, imagina, congresso, conferência. Quem foi aqui em mais de 10 congressos? Levanta a mão. Ah, gente, que você está 54 anos na igreja, você foi muito mais. Quem foi aqui em acampamento? Retiro. Olha só que beleza. Encontro extraordinário. Célula. Você fez em igreja 300 treinamentos aí. Você fez muito treinamento de igreja? Muito treinamento. E quem não usou nada? Não, deixa para lá. Pois bem, eu vim contar para essa igreja super experiente, preparada, que tem um povo em Portugal precisando do Evangelho. E vocês têm aí uma forma de chegar até lá. Vocês liberam o pastor Rômulo e a Emily, a sua família, para levar o Evangelho lá em Portugal? Então vocês têm que liberar sem ninguém soltar a corda. Tem que chegar lá em Portugal. Então vai liberando corda para ele chegar lá. Vai lá, vai liberando. Vocês vão ter que andar para frente, com certeza. Vai liberando, fica aí vocês ficam aí tranquilo. Eles estão lá, os ciganos lá na rua Valpassos, né? O Marcelinho é o chefe dos ciganos. A Josiane já está com vestido de cigana, a Mayumi já está com a estampa de cigana, a barba de cigano do Gabriel, né? O pastor chegou. Agora, chega um pouquinho para trás, a igreja está quase em Portugal, né? Vai chegando para trás sem soltar a corda. Vai embolando aí, ó. Vai, gente. Vai aí, ó. Vocês tomaram banho, já é domingo. Isso. Você está entendendo que essa é a pregação, né, gente? Amém? Então pronto, é para desenhar. Pastor, fica aqui, meu amigo missionário. Agora, vocês só vão segurar a corda. Não vão puxar. Você fica na frente, varão. Não, você não vai puxar para lá, não. Você vai puxar de cá para cá. Para lá, filho. Tem que ensinar, né, esses missionários novos. Para lá. Tá, para cá. Isso. Acordou, né? Tá. Agora, só eles vão puxar. Tá tensa a corda. Afrouxa aí. Pode puxar. Grita aí, puxa. Puxa. Puxa, força. Força. Fica aí, não sai não. Força. Puxa. Puxa. Puxa, pastor Rômulo. Puxa, Emily. Grita aí, gente. Puxa. Vai com aplauso assim. Puxa. Puxa. Puxa, desiste não. Tá nevando. Você tá lá em Portugal. Tá lá sozinho. Puxa, missionário. Tem que cuidar das crianças. Puxa. 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 Para de puxar, parou. Missionário continua, não pode nunca largar a corda. Não pode, proibido. Agora, vocês já entenderam, né? Eu vou explicar para vocês não virem capotando. Olha, era para fazer isso surpresa, não sou muito bom com esse negócio, deu para ver, né? Quando a igreja puxar, é melhor vocês ir. Só vou dizer isso, tá? Então, o nosso propósito, calma, é que essa igreja, Vila é uma? É que essa igreja esteja toda unida aqui. O propósito de Deus é que o pastor Rômulo e a Emily e a sua família, se forem esses direcionados à igreja em Portugal,
é que eles lá possam replicar uma visão em uma igreja que está segurando a mesma corda, que tem a mesma visão e os mesmos recursos também. Puxa primeiro só o pastor Romulo, puxa. Agora a igreja está orando, agora estende sua mão. Agora a igreja está orando e agora a igreja vai começar a puxar. Devagarinho, vem, não resiste não. Vem de boa. Vem, não só puxa só a corda, não é para andar para trás não, criaturas de Deus. Eu tenho que ensinar tudo, gente, meu Deus. Pronto, aplauso ao Senhor. Calma, não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Agora a igreja está abraçada, é uma só, não sabe mais quem é cigano, quem mora em Chaperó, quem mora no Carvão. Não sabe mais, né? Graças a Deus, eu estou orando por essa pregação da noite, gente. Meu Deus. Há somente 2 ministérios na igreja. Diga assim comigo, 2 ministérios. Ou você é chamado para levar a corda, ou você é chamado para segurar ela. Essa corda é o evangelho, mas essa corda também representa os recursos para que o evangelho possa chegar tão longe. A igreja não pode ser uma igreja empolgadinha, não pode ser um negócio emocional isso aqui não. Puxa. Isso é com eles, né? Você ficou sentado aí. E muitas igrejas estão assim. Puxa você. Machucou sua mão? Mostra sua mão aí. Alguém ainda puxou com força aí? Deu um vermelhão na mão? Deixa eu explicar uma outra coisa que eu anotei aqui. De qualquer modo, precisa existir cicatrizes na mão dos missionários, mas também na mão da igreja. A igreja não pode ficar assim, puxa, a igreja tem que trabalhar. Ontem e hoje, né, falando com os pastores, falei, pastores, para se diferenciar, precisam ser apaixonados pela obra de Deus. Isso significa que paixão é intensidade. É claro que o amor é a constância, mas essa intensidade precisa existir. Precisa trabalhar muito, trabalhar demais, precisa saber dar vassoura ao púlpito, como eu falo. Trabalhar, dedicar, orar. E assim Deus ele vai abençoar. Pois bem, a igreja está toda aqui segurando a corda. Mas se a igreja largar a corda, os missionários vão fazer a força sozinho. Nós vamos largar a corda, irmãos? Não vamos largar a corda. O missionário, nem o pastor. A gente li hoje isso lá, com os pastores. Teve perda, pode largar a corda? Hã? Ah, ficou tristinho um dia, pode largar a corda? Recebeu uma super proposta, pode largar a corda? Pastor Rômulo e Emily não pode largar a corda. Não pode largar a corda. A igreja também não pode largar a corda. Mas quem leva a corda, até precisa segurar ela com mais força. Precisa ser o diferencial, aquele que vai buscar mais, aquele que vai ter a visão, que recebeu a visão e vai implementar ela, que não vai aceitar a palavra contrária vinda do inferno para parar a missão, tem que segurar a corda. E como consegue segurar a corda com tudo isso? Poder de Deus. É o poder de Deus que faz isso. Não é a força do braço de vocês que faz vocês puxar a corda, mas são os joelhos dobrados que vai dar força para vocês levar o evangelho a essas pessoas e essas pessoas se tornarem a igreja de Jesus. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Pode deixar a corda aí no chão, pode ir lá passar um creminho na mão, e eu quero que pastor Rômulo e a Emily estejam aqui. Precisa de mais um microfone sem fio, se puderem. Irmãos, não precisa de cadeira, não. Fica aqui do lado aqui. As perguntas, como eu disse, já são conhecidas do pastor Rômulo e da Emily. Porque não é um concílio teológico, tá? É um concílio para a gente refletir junto com eles e as perguntas para levar eles a pensarem sobre essa decisão. E essa decisão precisa ser baseada numa convicção muito forte que possa também, assim, trazer à igreja uma segurança de que, se tomada essa decisão, eles estão certos que Deus os chamou para fazer isso.
Quem esteve aqui nas orações durante esses últimos 6 dias, porque hoje é o 7º? Glória a Deus. A igreja veio com muita força, mais de 100 pessoas aqui em Piranema, orando todos os dias. E hoje, quando terminar o culto, alguém perguntou: pastor, mas o culto termina 9 horas. Mas a oração começa às 9h30. Aí a gente continua, 9h30, 10h30, depois vai embora, até o outro domingo. Nós tivemos algumas etapas vencidas essa semana, e durante as perguntas eles vão responder, e eu separei aqui em 3 blocos de perguntas, posso não fazer todas, porque de acordo com a resposta pode não fazer sentido algumas, né? Como vocês entenderam e confirmam o chamado para a missão em Portugal? Bom dia, igreja, bom dia a todos também que estão em casa. A gente está muito feliz de estar aqui. Antes de responder, pastor, a pergunta, mas eu queria desde já agradecer a igreja por esse tempo de oração que nós estamos tendo aqui, e antes de qualquer resposta, que não só Deus, mas apenas, na verdade, temos visto na vida dos irmãos, eu queria dizer que Deus ele está movimentando algo aqui em Itaguaí também. A gente tem falado isso nas orações. Nunca Deus ele sacudiu um povo só para uma área. Deus não é monofocal, né? Deus não é apenas presente, Ele é onipresente. Então Ele está cuidando das vidas tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal. Hoje falava na classe, respondendo já a pergunta, né, acerca do chamado, a confirmação do chamado aos nossos corações. Hoje a gente estava falando um pouquinho sobre ouvir a voz de Deus. E, irmãos, eu nunca, talvez, durante toda a minha vida, eu careci tanto da vontade e da voz de Deus no meu coração, como nesse momento que a gente está vivendo agora, entendendo a responsabilidade e a seriedade que né, esse processo que nós estamos passando. E aí a gente falava sobre como ouvir a voz de Deus. A gente não pode tomar nenhuma decisão sem saber se é da vontade de Deus ou não. Eu não estou indo sozinho, se assim for a vontade de Deus, né? Não estou indo de maneira inconsequente, eu tenho uma família, né? Eu tenho também, tenho os nossos sonhos também, e a gente precisa saber se os sonhos de Deus estão no negócio, porque é o principal. E aí a gente comentou um pouquinho sobre entender como Deus está falando. Deus está falando através das pessoas, das circunstâncias. Deus está falando através até dos próprios sonhos. Então, nesse período em que nós fomos lá para Portugal e para a Espanha, cerca de 13, 14 dias nós ficamos lá naquele local. E sendo bem direto com os irmãos, a minha oração não foi para permanecer lá. Sinceramente, não estava com essa cabeça, visto a tanta necessidade que a gente via daquele povo, tanto no cerco quanto lá em Barcelos. A gente estava focado mesmo em cumprir a missão. Mas Deus já estava falando naquele momento. Então, nós cumprimos ali o trabalho, nós junto com a equipe, fizemos todo aquele trabalho ali de dedicação, foi entrega, irmãos, do início até o fim. Eu vou ler daqui a pouco o versículo que fala sobre a grande comissão, e a Bíblia fala que indo, pregue o evangelho. No caminho, durante a sua caminhada, pregue o evangelho. Foi o que a gente viu lá nesse tempo. Não teve nenhuma agenda que não tenha sido intencional. Até os momentos que a gente separou, mesmo para a gente descansar, conhecer os novos locais, a gente teve a oportunidade de falar de Jesus. Então, nesse período todo, nesse processo que a gente viveu, né, a gente viveu passamos 13 para 14 dias lá e retornamos. E o meu senso, aquilo que eu senti no meu coração pessoal, eu só fui falar isso aqui no Brasil quando eu cheguei, foi uma sensação de que tinha algo inacabado. E tinha de fato. Tinha ainda um processo a ser continuado. Eu disse hoje lá, dá licença um pouco aqui, pastor. Eu vi as crianças, irmãos, e o que mais me tocou foram as crianças e os pré-adolescentes. Uma realidade totalmente à margem do que é Portugal. Parecia que a gente estava em outro local. E eu falei, Senhor, meu Deus, o que vai ser dessas crianças? Eu estou indo agora para o Brasil cuidar de jovens, e não tinha mesmo a noção zero de que poderia ter essa possibilidade de eu retornar. Eu estou indo cuidar dos jovens, isso eu só senti no último dia. Eu estou indo cuidar dos jovens, a juventude está crescendo, graças a Deus. Mas o que vai ser dessas crianças, esses pré-adolescentes aqui? 2 caminhos, meus irmãos, que eu vi a partir daquele momento.
infelizmente, o natural, prostituição ou drogas. Não tem outro caminho. Eu falei, meu Deus, se não tiver alguém aqui, seja qualquer um servo do Senhor, o caminho vai ser esse, ou o próprio poder de Deus. Então, o meu primeiro senso foi esse senso de algo que eu poderia fazer, mas não tinha noção do que Deus já estava fazendo aqui no Brasil. E aí, toda a história, né, se desenrolou, que o pastor contou na semana passada, de nós estarmos lá, de Deus falar no coração dele, né, e talvez um dos últimos processos ali naquele dia, e um dos mais, para mim, essenciais, foi com relação à minha família. Eu não poderia tomar nenhuma decisão, mesmo sabendo que Deus já tinha, sem dúvida alguma, falado ao meu coração com relação àquele local. E aí falamos, né, nós conversamos no último dia, e veio a confirmação do Senhor. Eu poderia listar alguns momentos em que nós sentimos intuições não humanas, mas espirituais, de como Deus já tinha falado que nós estaríamos em uma missão. O que eu disse lá hoje é muito verdade, eu repito aqui, é que quando a gente está diante de uma escolha, o inimigo tenta apagar das nossas mentes as promessas de Deus. E a gente fica em dúvida. A dúvida não é por conta de nós, mas é porque o inimigo apagou das nossas mentes aquilo que Deus já tinha falado. E nesse dia, pastor, que a gente esteve ali na sala, nesse momento, eu sentado ali durante alguns minutos, algumas horas com o pastor, eu comecei a recordar de muitas coisas que Deus tinha falado, sem entender, irmãos, o que Deus tinha falado ao meu coração. Não que necessariamente tenha que ser para esse momento, mas Deus já tinha falado algo para a minha vida, para a vida da minha família com relação a missões. Eu falei, meu Deus, como eu não lembrei disso antes? Então, e além dos irmãos também, alguns irmãos aqui da igreja conversarem comigo, mandar mensagens, né? Na Bíblia nós encontramos também respostas do Senhor, nos momentos chaves. Abrir a Bíblia, Senhor, o que fazer agora? E o Senhor falar através da Bíblia. Então, sobre a convicção do chamado para missões, irmãos, eu quero trazer assim com muita tranquilidade no meu coração para os irmãos, que o nosso coração, a Emily pode falar também, o nosso coração está em paz. O que eu posso declarar aqui para os irmãos é isso. E quando nós fomos à casa do pastor Maurílio e a irmã Marlene, no mesmo dia, na quinta-feira passada, né, retrasada, a Marlene disse uma coisa que ficou muito no meu coração. Quando Deus fala, há paz no coração. Quando é a vontade de Deus, o coração fica em paz. Eu falei, meu Deus, é a pontinha da corda que eu precisava aqui, da confirmação, para eu saber realmente se era de Deus. Mas respeitando o princípio da fala do Senhor, não apenas conosco, mas com a igreja também, a qual a gente está aqui inserido, membrado, né, nós estamos fazendo esse propósito de 14 dias de jejum e oração, que tem sido assim, um tempo essencial para nós. Essencial para para dizer que essa resposta não é coração apenas. Nós não estamos apenas deslumbrados com o que tem lá. Nós, de fato, tem sim um sonho do nosso coração. A gente expôs isso na semana passada, mas todos os dias nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, a gente tem orado ao Senhor. Senhor, é a tua vontade, vai fala mais igual o Gideão, né? Gideão pediu várias confirmações para o Senhor. Senhor, vai confirmando, Senhor, vai confirmando. E a gente tem sentido paz no nosso coração. Então, a convicção que eu tenho hoje, pastor, dentro de tudo que foi dito, é essa. O Senhor tem ministrado paz no nosso coração. Não sei se você quer falar. Preparação e envio. Eu vou ficar sempre assim, uma pergunta eu faço para um, para outro, e se você quiser complementar a resposta, se você conseguir ser mais objetivo, vai ser bom, porque você vai responder muita coisa que você já falou, né? E a gente precisa saber de outros assuntos também. Tenho certeza que pela criação, né, e pela vivência do Rômulo aqui na igreja e da Emily, a gente não tem dúvidas que eles são servos de Deus, pessoas, né, que são enraizados, né, alicerçados mesmo. Então essa pergunta eu vou fazer para a Emily, né, para a Emily. E a gente tem assim 3 conjuntos de perguntas, me ajudem. Estão claras as expectativas da igreja a respeito desse envio? Quando eu falo igreja, a própria igreja ainda, ela está sendo orientada a respeito desse alvo, mas com vocês, a gente tem se encontrado com uma frequência interessante, e eu tenho colocado aquilo que eu vou detalhar mais uma vez para a igreja na Assembleia no domingo que vem. Para vocês, isso está claro? Bom dia. Sim, está claro, nós temos nos reunido constantemente com o pastor, né? A gente tem traçado planos, porque no início veio a confirmação, nós sabíamos que deveríamos estar lá, mas ainda não estava no papel,
né? Quanto tempo, qual a missão que a igreja esperava. Então, a partir disso, nós sentamos ali com o pastor, desde a quinta-feira passada, sentamos, né? Já faz uma semana que nós estamos traçando esses planos, né? As estratégias de evangelismo e o que a igreja espera de nós, né? Isso tem sido muito bom para nós e a gente louva a Deus por estar numa igreja que ela está junto com a gente também, nos dá recurso para isso. E uma das coisas que me impactou muito foi porque o pastor ele poderia ter feito a assembleia no domingo passado, mas ele deu esses 14 dias para que nós, né, enquanto disponíveis para a missão e para a igreja também, possa entender a expectativa que vem do Senhor, derramada na vida do pastor e vem para a nossa vida. Então, nós estamos detalhando juntos. O pastor tem passado para nós realmente as dificuldades que estão lá, porque, às vezes, a gente fala assim, Portugal, Europa, a gente entende que tem um contexto assim de vida e tudo mais, mas a gente também... O que tem chegado para nós são muitos desafios também. A gente teve também conversas com pastores portugueses, pastores brasileiros que estão em Portugal também, nos mostrando acerca dos desafios em relação à cultura e tudo mais, mas isso provavelmente o pastor vai falar depois. Mas em relação à expectativa da igreja, a gente está ciente disso. Nós estamos aqui na Igreja Rômulo a vida toda, eu estou há 15 anos, né? Então, posso ter a convicção de falar para os irmãos que não é qualquer vento que vai nos tirar da missão, tirar do foco e deixar com que nós tenhamos, nos desviemos da visão que a igreja tem para nós também. Amém, irmãos? Tá, pastor Rômulo, essa é uma pergunta bem tranquila. Como o pastor lá pretende fazer a administração dessa igreja, que é um site, né, dessa igreja sede? Como é que essa administração vai acontecer? Né, onde você vai fazer todo esse planejamento, né, de avanço da igreja, se você tem ferramentas para fazer isso, se você sabe utilizá-las? Graças a Deus, Deus em todo o tempo Ele nos capacitou, né? Tudo foi um aprendizado, né? Eu tive durante esse tempo aqui responsável, falando, irmãos, da parte administrativa mesmo, né? Depois nós vamos para a parte da eclesiástica, espiritual, mas sobre a parte administrativa, Deus nos deu aí a capacidade, o treinamento de atuar com o sistema da nossa igreja, que é o InChurch. Não vai mudar o sistema, tanto para controle, gerenciamento de membros, né? Nós já temos membros lá, irmãos, amém? Já tem membros, já tem pessoas batizadas lá, né? Então nós vamos cuidar desses membros também a partir do sistema. O sistema da nossa igreja, graças a Deus tivemos agora, né, a mudança para esse sistema. Ele é muito completo no sentido de cuidado, né? Tem todo o histórico do membro, né? Eu não sei se os irmãos já receberam aí uma perguntinha, como você está hoje? E aí você, quem quer dizer, né, responde lá. Então, o gerenciamento desses membros, o cuidado, a administração das células, os roteiros, tudo isso, né, liderança, treinamento vai ser o mesmo que a gente utiliza aqui, né? Não é porque estamos indo para outro país que nós vamos modificar, né, ou fazer uma nova forma de cuidar desses irmãos. Os irmãos são diferentes, a cultura é totalmente diferente, mas o evangelho é o mesmo, o cuidado com a igreja é o mesmo, isso não muda. Então a gente pretende que futuramente nós tenhamos o sonho que a própria igreja de Portugal ela se sustente, né? Então esse é o objetivo financeiramente também, recursos e também recursos humanos, pessoas. Então esse é o desejo que a gente tem aí para os próximos anos aí. Tá. Bebe água para eu poder falar, que ela já deu um golinho, né? Sua. Vocês estão cientes que vão se dedicar lá exclusivamente ao ministério? Essa pergunta tem uma razão de ser. Lá, e à frente a gente vai falar disso, vai desenrolar melhor. Os pastores que vão para lá, eu acho que são pastores, eles vão para lá alegando um motivo espiritual, mas quando chegam lá, eles se empregam numa fábrica. Ok, tá, vamos lá, vamos trabalhar também, tá valendo.
Mas quando uma fábrica na cidade do lado oferece um valor a mais, ele vai e deixa a igreja. Isso tem sido motivo de frustração do povo. Então, a pergunta a respeito desse assunto é essencial, porque nós, como igreja, falando em nome da igreja, não queremos enviar o sustento e saber que lá os irmãos estão dividindo esse tempo para uma outra coisa. Então, isso está claro para vocês, que é exclusivo ao ministério? Está claro, inclusive é uma resposta de oração, porque há muito tempo, quando o Rômulo recebeu a proposta de estar integral na igreja, né, ele deixou a vida profissional, né, secular, e veio ficar integral, entendendo que esse era o chamado dele. E eu continuei na minha vida profissional. E a todo momento eu orava a Deus pedindo para que eu estivesse ao lado do meu esposo, junto com esse, me dedicando integral à obra de Deus. E isso sempre ardeu no nosso coração, sempre querendo ter mais tempo para estar ao lado do Senhor. E hoje nós estamos fazendo exatamente, né, o oposto. Né? Nós estamos deixando, eu, na verdade, também, deixando vida profissional, carreira, para estar integralmente à obra de Deus. Então, a gente tem essa clareza de que o nosso chamado, para que Deus nos chamou, e o que a igreja tem nos sustentado, é para estar integralmente na obra do Senhor. Vocês tiveram ainda, Emily, oportunidade de interagir, foi oferecido e está sendo oferecido a vocês oportunidade de interagir, não só lá presencialmente, com pastores que estão lá há tempo, puderam conversar, tiveram alguma informação, isso agregou, fez vocês pensar? Pode contar para a igreja? Sim, nós no início começamos a ver alguns vídeos, mas muitos vídeos de Portugal falam da parte turística e não da realidade da cultura, do povo. Então, a gente tinha essa necessidade. Então, assim, graças a Deus, Deus colocou à nossa disposição, né, através da vida do pastor, contato com pastores portugueses e pastores brasileiros que estão em Portugal, né, e que nos ajudaram muito, nos fizeram entender a cultura, nos fizeram entender quais as estratégias para você chegar naquele povo, porque o povo português é diferente do povo brasileiro, as estratégias de evangelismo, né, de conseguir estar ali, como abrir uma cela, como um português abre a sua casa, né, quais as estratégias para fazer isso. Quais as dificuldades também. Então, nós temos, assim, durante essa semana, nós já tivemos contato com 3 pastores, 4, porque um é advogado, mas é pastor também, né? Então, nós estamos sendo munidos de informação e de contato com esses pastores. Sim, nessa parte que eu fiz agora, curtinha, é sobre o envio. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer ao casal? Você pode fazer, a igreja está com essa oportunidade. Alguém quer ficar de pé e fazer essa pergunta? Eu replico aqui. Tem algum irmão, uma irmã que quer fazer? Irmãos, é importante esse processo. Você está entendendo mais a respeito do que a gente está falando agora? Amém? Amém? Porque é importante entender como eles estão, como foi essa tomada de decisão, né? A gente fazer as considerações corretas. E como eu sempre falo, quando a igreja se reúne, como a gente está aqui é a oportunidade da gente perguntar, da gente saber, não depois, né? A não ser que seja diretamente a eles. E isso tem acontecido, graças a Deus, de uma maneira tão importante. Toda reunião de oração, quando tem terminado, eu trago as atualizações aos irmãos. Tenho falado, aconteceu isso hoje, isso aqui foi, irmãos, muito difícil, olha, teve isso, a gente se reuniu com 4 pastores, né? 3 pastores batistas e um não batista, né? 1 português e 3 brasileiros, né? Os 3 brasileiros que nós falamos lá estão há longa data em Portugal e são bastante respeitados. Uma última pergunta ainda dentro desse campo, eu ainda vou querer fazer essa pergunta para a Emily. Emily, você é a referência para essa resposta. Essa resposta é uma pergunta bem sensível. Você tem a consciência que nós brasileiros lá, nós podemos sofrer
algum tipo de discriminação, que os seus filhos podem sofrer discriminação, como vocês pretendem se preparar para isso, para lidar com isso, caso isso aconteça? Sim, nós já estamos cientes. Inclusive, foi uma das conversas que tivemos com um pastor que é brasileiro, está lá. Né? Ultimamente, alguns brasileiros chegam em Portugal e trazem uma má fama para os brasileiros. Então, trazem uma má fama dos brasileiros para os portugueses. E, então, alguns portugueses têm essa questão da discriminação com brasileiros, com o idioma, né? Apesar dos meus filhos serem bem pequenos, a minha filha de 3 anos já fala tudo. Não sei se alguém já teve oportunidade de falar com ela, mas foi uma das preparações, digamos assim, não sei se é a palavra certa, que esse pastor ele pediu para que fizéssemos na nossa mente, porque ao escutar o idioma, entenderem que são brasileiros, pode haver sim um preconceito, mas as estratégias que o pastor perguntou, né, a gente pensa assim que chegar lá, já colocar toda a documentação para que eles possam entrar numa escola e assim ter amigos portugueses, né? O cérebro das crianças até 5 anos eles pegam bastante da cultura, da língua, né, do idioma. Então, acredito que eles tenham uma facilidade maior de interação em relação a isso. Também, nas atividades da igreja, também em Cerco, em Barcelos, nas células, eles vão ter a oportunidade de conviver com portugueses. E a gente já está lendo, entendendo sobre a cultura, sobre o idioma, né, o que é permitido falar, o que não é permitido falar, que também tem essas confusões que podem gerar também. Então, a gente já está fazendo esse preparo. Minha filha já assiste alguns desenhos, já estou botando em português de Portugal. Então, é a maneira que a gente tem. Mas, assim, a principal de todas, a gente tem colocado esse assunto em oração e a gente pede à igreja também para que esteja orando. Mas a palavra fala que felizes é aquele que sofrerem por causa do Evangelho. E eu tenho a ciência disso. Eu tenho a ciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Pode dar um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Irmãos, assim, não só por esse assunto que é tão assim delicado, do envio que eu falo, mas todas as vezes que eu estive em discipulado com o pastor Rômulo, estive com a Emily, eu e Josiane pudemos interagir, acredito que o pastor Edgar também teve uma experiência positiva, que quando ele veio para cá me deu um mapa do que deveria fazer ou não fazer, até onde eu podia ir com o pastor Rômulo, mas assim, eles sempre ofereceram para a gente segurança, não só na resposta, assim, de boca, bonito, mas naquilo que realmente se propuseram a fazer. Eu louvo a Deus para isso. Ainda agora a gente está no grupo de perguntas da vida no campo missionário. Pastor Rômulo, qual é a proposta que a gente tem trabalhado? E é claro que isso está escrito num quadro com giz, porque chegando lá pode precisar de adaptações, mas nós temos um planejamento aqui. Qual é a proposta da rotina diária ou da rotina da igreja lá? Nós vamos atuar, a princípio, em dois pontos celulares, né, que um é em Barcelos, numa cidadezinha, né, num bairro, distrito de Braga, e outra no Cerco do Porto, é onde a gente, né, teve a maior parte do tempo. Fica a cerca de 1 hora de carro, né, um local do outro. Existe uma célula já acontecendo em Barcelos. Essa célula, ela inclusive, no tempo que a gente voltou, ela já aconteceu de forma presencial, né? Então, a nossa intenção com relação a Barcelos é a gente estruturar aquela célula, como a gente faz aqui no Brasil, né? Essa célula não acontece numa casa. Esse também é um dos desafios que nós vamos enfrentar lá com relação às pessoas irem à casa das outras, né? É muito diferente com relação aqui ao Brasil, é muito diferente. Então, essa célula se reúne no restaurante da irmã Luana, né, que é um membro fiel da nossa igreja também, e nós vamos buscar ali treinar aqueles líderes, cuidar deles como nós temos cuidado aqui do Brasil, isso em Barcelos, né? E lá no Cerco do Porto, em que já está um pouquinho mais desenvolvido a questão da igreja, o local já foi cedido, enfim, as pessoas já conhecem a intenção da nossa igreja com relação ao cerco. Nós vamos manter a célula que acontece lá,
talvez multiplicar ela, porque ela já está um pouquinho grande com relação às pessoas que a gente viu. Então, já fazer uma multiplicação dentro do mesmo local, como a gente faz aqui, né, uma multiplicação por gênero, né, homens e mulheres, talvez adolescentes e jovens, enfim, fazer essa multiplicação e ali já trabalhar como igreja. Falando em questão de rotina diária, a intenção é que a célula ela seja atendida pela nossa família, né, esse suporte. Nas segundas-feiras, que já está acontecendo lá, então dedicar a segunda-feira, o tempo inteiro ali, né, para esse cuidado com a Luana, né, que ainda a gente tem o desafio, né, o Cláudio ainda, irmãos, não se converteu, ainda, mas eu creio que em breve ele fará parte aí também, diretamente dessa célula, então ela está ali sozinha, a gente vai lá com essa intenção mesmo de cuidar da vida dela, às segundas-feiras, traçar todo o plano para lá. Às sextas-feiras nós vamos para as células, né, lá no Cerco do Porto, lá em Porto, ali cuidar dos irmãos, levar ali o suprimento que eles necessitam, e no domingo nós vamos estar ali realizando o culto. Existem uns projetos que Deus está colocando no nosso coração que envolve a parte social, posso falar, né? Envolve a parte social, eu queria pedir que os irmãos orassem por isso. Existe uma carência muito grande dessa parte social naquele local ali. Eles são marginalizados, os ciganos. 5% do povo ali de Portugal é cigano. Vou dar a fonte, tá, pastor Edgar, dessa vez, tá? Portal Observador, agora a fonte. Segundo o Portal Observador lá de Portugal, 5%, né, do povo ali que reside em Portugal são ciganos, né? E aí a gente vai atuar com esse povo. E aí, aulas de música, né, Deus dando assim os recursos, nós também vamos nos esforçar para isso. Nós vamos ministrar, irmãos, quando a gente chegou com o violão lá, o pastor viu, o pessoal que foi viu. Eles fizeram uma roda, e era eu que estava tocando violão, se é o Samuel, se é o outro, imagina, né, o que ia dar, né? Mas a gente chegou com o violão e a gente viu o interesse e como era um brinquedo, um sonho, né, para aquelas crianças ali. Pediram várias músicas, irmãos, que eu não tinha noção de como era, eu ia arranhando, tentando acompanhar. Então a música é sim uma porta de entrada. Então, falando da rotina, a gente pretende entrar assim, depois de estruturarmos a nossa família lá, inserir a música como também uma proposta, artesanato e outras. Tem um colégio próximo ali que a gente também quer fazer, mas no tempo certo. A gente vai sentir o povo, sentir, como o pastor fala, o terreno, a terra, entender a realidade e aí sim tomar essas decisões. Então, a gente crê que essa rotina vai ocupar a nossa semana. A gente também não está colocando de lado o cuidado com a nossa família, tanto na adaptação quanto na recreação. Tá, irmão? Isso é importante. Eu falei isso ontem aqui, né, sobre o avanço. Ontem o pastor perguntou se tinha tido algum avanço. Eu falei, teve um avanço. Ontem, no caso hoje, que foi ontem sábado, nós separamos o dia para estar com a nossa família. E como foi bom ver meus filhos brincando, a gente brincando com eles. Então eles estão desfrutando também do que é o ministério, que não é só luta, não é só puxar a corda assim, doer a mão, é desfrutar também. Então a gente está equilibrando tudo isso e também conhecer a cultura local. Deixa eu falar sobre a agenda da igreja, né? A corda também é a família. Puxar sim, é isso sim. Eu preciso te dizer isso diante da igreja. É só isso, é puxar sim. E lá vai ser exigido do senhor e da Emily, lá os seus pais não vão estar. Nós estamos enviando a família do pastor Rômulo. Não estamos enviando os amigos, não estamos enviando os amigos nem das crianças, nem os seus amigos, né? E aí, nesse avanço, como o senhor tocou no assunto e está ali dentro da proposta, vai exigir de vocês, eu vou botar como conselho, não como pergunta, vai exigir que o senhor assuma o papel, assim, 1000% de pai. O que eu quero dizer com isso? Hoje a Emily tem um ótimo emprego, tá, irmãos? O que nós vamos suprir a eles não vai alcançar o que a Emily hoje recebe. A Emily não está fazendo uma troca para um ganho melhor financeiro. Ela está fazendo a melhor troca que alguém pode fazer. Eu fiz. Agora, lá vai ser exigido, enquanto a Emily está no trabalho, né, você que era a irmã Riane que ajudava ou ajuda lá, né, não vai ter os avós para pegarem as crianças, vão ser vocês. Você está ciente disso, né? Que você vai precisar estudar em casa a Bíblia, com seus filhos correndo,
fazendo aviãozinho, jogando boneco, gritando, berrando, cantando, dançando. Irmãos, todas as vezes que eu conversei com eles, não é o pessimista, eu apresentei as dificuldades. Eu levei eles para a academia, eu falei assim, ó, tá vendo esse peso aqui? Você vai ter que levantar. E eu disse o seguinte, e falei hoje de novo, com os pastores lá na sala, existem 3 coisas, e possa ser que na recreação você está fazendo ela também. Na recreação, você ainda está segurando a corda quando você está pastoreando a sua família. Não largue a corda. Primeiro, aquilo que você gosta de fazer. Irmãos, enquanto a gente estava na missão, no domingo, porque eu não sabia que tinha um culto só, e era de 11h30 a 1h30, nós tivemos a oportunidade no estádio do Sevilha. A gente entrou correndo e saiu correndo. Foi uma recreação? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eu estava fora da missão? Não. Então tem coisas que você gosta de fazer e vai poder fazer. Tem coisas que você tem que fazer. Você tem que chegar na hora lá. Lá não tem o crente batista que chega meia hora depois. Lá é na hora. Se você não chegar na hora, vai gerar um descontentamento, uma decepção. Então isso você tem que fazer. E tem uma terceira coisa, a coisa que você é obrigado a fazer. No dia que você tem que fazer algo, que a criança cai do berço, na madrugada, isso não acontece não, né? Aconteceu só essa noite, e o Lucas demorou a se acalmar, eles quase não conseguiram chegar aqui. E você é obrigado a fazer, porque está marcado, você também vai fazer. Então as 3 coisas que você gosta, as que você tem, as que você é obrigado a fazer, você tem que fazer tudo com prazer. Eles têm que olhar para o senhor e para a Emily e falar assim, parece que eles têm o mesmo prazer de quando sai para recrear com as crianças, parece que é o mesmo prazer que eles estão aqui lavando esse salão, porque agora não tem uma equipe para limpar. Parece que quando vocês chegam lá com as crianças no colo, talvez chorando, eles vão admirar vocês fazer isso, porque vocês não deixaram de cumprir a tarefa. Então eu não quero que você divida essas coisas, eu quero que você considere essas coisas integral, porque o ministério é integral, e a família está dentro do ministério, e a igreja, eu quero falar a igreja precisa entender isso, que quando o pastor Rômulo, a Emily, o Lucas e a Lara estiverem passeando e postar um vídeo da alegria deles na rede social, você vai fazer também assim, ó, aplauda o Senhor aí, ó, forte, porque aí sim, um pastor saudável, uma igreja saudável. O que entendo é que alguns pastores estão entendendo isso equivocadamente, pastor Rômulo. Parte não, agora deixa a igreja lá, agora a minha família aqui. Não, o ministério é integral, não existe isso. Então não largue a corda, guarde isso no seu coração. Emily, meu Deus, Emily, que estratégia, Emily, você pretende adotar? Eu já estou vendo que ela está usando até uma estratégia, né? Você pretende adotar para interagir com uma cultura e religiões diferentes, já que você veio de cigana, né? Relaxa, Emily, relaxa. Então, lá a gente já recebeu essa informação, que a religião é predominantemente católica, né? E o Rômulo falou uma coisa no início, que é verdade. Um momento da sua vida você vai entender vários pontos desconectados. E no momento eles vão fazer sentido, né? Eu disse que estou há 15 anos nessa igreja, portanto, eu não tenho 15 anos. Vocês entendem que eu vim de outra religião ou não tinha religião. Então, a minha família toda era católica. Eu fui a primeira pessoa da minha família que me converti. E eu precisei dessas estratégias com a minha família também, né? No início eu não entendia porquê do sofrimento de eu estar sozinha aqui sem a minha família, mas hoje faz sentido. E fui católica, apostólica, romana, me batizei, fiz catequese, primeira comunhão, ia com minha avó nos Vicentinos, enfim, sei de todas essas etapas. Mas Deus foi me mostrando as estratégias necessárias para que eu pudesse, em amor,
mostrar o Evangelho para minha família. E hoje, graças a Deus, minha mãe, meu pai, minhas irmãs estão aqui nessa casa também. Então, a gente pensa, né, nessa estratégia do amor, em primeiro lugar, né, não deixando de colocar as verdades também. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer agradar uma outra pessoa que pensa diferente da gente e acaba não colocando toda a verdade do Evangelho. O Evangelho ele tem confronto, sim. Então, estabelecer a verdade do Evangelho, sempre entendendo que quem convence é o Espírito Santo e não somos nós, né? Então, essa prática de oração também contínua, e eu também conto com o apoio dos irmãos. A gente também tem a estratégia social, né? Que é na parte mais carente da missão, né? Que o Rômulo falou, de trazer aulas de artesanato também, trazer aula de música, né, futebol. O Rômulo viu que tem uma nação tão quanto nós apaixonadas ali pelo futebol. Então, Rômulo foi o conselheiro da embaixada há algum tempo aqui. Então, ele vai poder também usar, né, desse conhecimento lá. E tem muitas adolescentes, né, a gente viu que muitas delas estão indo já por um caminho assim que não é tão agradável. Então, a gente pensa em interagir ali com elas. Nós vamos chegar numa fase ali de final do inverno. Então, na parte de artesanato, de crochê, de tricô, de bordados, a gente já está salvando várias ações que a gente pode fazer ali. Tem um colégio por perto, né? Só dar um breve histórico de uma coisa que aconteceu comigo uma vez sobre esses pontos que se conectaram também. Eu me lembro que eu fazia estágio numa multinacional há algum tempo atrás, e essa multinacional estava passando por uma crise. E eles queriam me efetivar, mas aprove Deus que não pôde. Mas, assim, pelo conhecimento que eu tinha ali, eles me indicaram para uma outra vaga. E essa outra vaga era de responsabilidade social, né? Para quem não entende o nome, era para relacionamento com a comunidade. Então, a gente tinha uma obra que ia passar pela comunidade, e eu tinha que ser a cara da obra que ia batendo de porta em porta e falando, né, de que a obra ia passar ali, atendendo os desejos da comunidade, ouvindo a comunidade. E ali eu pude entrar em centros espíritas, eu pude entrar em igrejas, eu pude entrar em bares, eu pude entrar em sítio e vários outros lugares. Então, assim, eu entendi que naquele momento Deus estava me forjando realmente para o que a gente iria encontrar, porque, irmãos, realmente não é fácil sair da nossa zona de conforto. Eu falo para vocês que aqui tem sido a nossa zona de conforto, mas eu entendo também que uma das confirmações que Deus deu no nosso coração era nos capacitar com todas essas estratégias, mesmo que antes a gente não visse com os bons olhos. Poxa, eu queria continuar lá na minha outra empresa, mas Deus sabia de todas as coisas. Nossa, que bênção, né? Que bênção. Eu vou falar da etapa de suporte e sustentação. Como vai ser esse suporte financeiro e a proposta, né? Já falei aqui os valores, vou falar de novo. A proposta é que a gente faça um casamento. É assim. Eles, de fato, têm o sonho de ir para aquela localidade. É sonho que eles têm. Ou seja, a primeira coisa é a vontade de Deus que encontrou com a vontade deles. Eles querem. Não é assim, ó, Afif, ó, tu vai. Não, mas o Afif não quer, mas ó, não. Eles querem, isso é autêntico do coração deles. Isso não é uma coisa que eu coloquei no coração deles, que eles vão passar a querer porque eu vi algo. Não. Foi um encontro da vontade de Deus com uma vontade já existente no coração deles. Então, dentro desse encontro, acontece uma regrinha para o nosso momento como igreja. E eu também tenho a responsabilidade administrativa com a igreja. A igreja tem responsabilidades até 2026 bastante desafiadoras, mas, graças a Deus, não tem faltado. Mas nós precisamos muitas vezes ajustar. E onde começam os cortes? No meu e depois no da equipe. E todo mundo já sabe disso. Essa semana a gente, né, já alinhou que vamos conversar sobre isso, para proporcionar, para acontecer. E aí, irmãos,
a proposta é a seguinte: entendendo o que eles têm, que é assim, reservado a eles, o que eles têm que vão agregar com aquilo que nós vamos dar, porque eu não posso enviar eles, dizendo a eles, olha, isso aqui já resolveu tudo. Agora, com certeza, a igreja vai enviar 90%. Eu como pastor entendo que eu tenho que ser o mais cuidadoso possível, né? Eu vou enviar eles, mas se eu enviasse você ia pensar a mesma coisa, você ia querer todo o cuidado possível. Então eu queria que você pensasse, e se fosse eu? Então esse cuidado você pensa agora para você. Nós analisando, andamos lá, eu fui em uma obra com o pastor Edgar, que vai abrir a Samarins lá. Você pode dizer amém, irmãos? Irmãos, ore por isso. Eu estou orando por isso mesmo. Eu vi que tem campo para ele abrir um negócio lá e abençoar a igreja mais e mais. Em nome de... Eu estou orando mesmo por isso, porque alguém me parou lá e falou, eu vi assim, 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 você é de Deus, vai acontecer, né? O salário mínimo lá gira em torno de 870 euros. Vai ser isso em 25. Então nós pretendemos dar a eles 1.500 euros como igreja. Isso significa que você tem que multiplicar isso aí por pelo menos 6,20, sendo nem otimista demais e nem pessimista. Tá? Faz a conta aí, vai dar mais de 9 mil reais. Aí você fala assim, uau! Só para você desabafar que eu consigo ler a fisionomia. O pastor Rômulo, como eu falei, eu sou administrador da igreja. O pastor Rômulo já está dentro do orçamento da igreja. Ou seja, essa conta não vai ser inventada agora. Ele já ganha em tempo integral da igreja, ou seja, nós temos praticamente a metade do valor que a gente já paga todo mês. O que nós vamos fazer é agregar a Emily. Desculpa usar assim que é conta de padaria, mas dá certo. Então, ao agregar a Emily, nós vamos completar esse valor. E da onde eu pretendo tirar esse valor? Olhando para a tesoureira nos seus olhos, com todo respeito ao seu marido, do próprio caixa, do que já existe, dos cortes que vão ser feitos essa semana. E eu vou ficar muito grato ao pessoal da multimídia, do som, da música. Gente, eu queria muito agradecer vocês, que vocês vão assim abrir mão de algumas ferramentas durante um ano. Diga graças a Deus, eles são uma bênção mesmo. E eu já fiz uma conta lá, e já vi que isso é possível. Então, essa parte dos 1.500 euros, vamos dizer assim, é a parte bruta que eu falo aqui. Eu ainda preciso estudar sobre os encargos sociais lá. Outra coisa é que nós vamos dar o acompanhamento, claro que diário, a hora que o pastor Rômulo e a Emily quiser me ligar, como todo membro da igreja, né? A atenção ainda aumentada pela distância que eles estão, eles vão ligar e vão fazer o contato, e nós vamos estar disponíveis para atendê-los. Eles vão continuar tendo interação com o grupo da igreja aí no WhatsApp. Eles vão ter a liberdade de postar o que está acontecendo lá em tempo real, como eu tenho essa liberdade. O grupo está aberto até a noite, e uma vez passada, irmão, a igreja agora fechou o grupo, vou embora, não sei o quê. Vai, irmão, vai em paz. É um grupo de 400 pessoas, não dá para todo mundo dizer bom dia todo dia, né? Pode acontecer um acidente, a pessoa ser exposta, mas está aberto lá para a gente se alegrar. Em alguns momentos eu vou abrir para isso, mas eu vou deixar o grupo aberto na administração, para que eles possam com toda a liberdade dizer o que acontece lá na igreja, até em tempo real, se eles assim desejarem, que vai ser muito bom para a igreja, porque nós zelamos pela transparência. Até um pedido de oração que surja, peça à igreja, joga lá, irmãos, eu estou aqui numa emergência, ore por mim. Nós estamos nesse plano. Está sendo vista uma casa lá e um apartamento. Eu tenho orientado eles a escolher o apartamento porque está na cidade, e a cidade vai proporcionar para as crianças um acolhimento melhor, né? Então eles vão estar lá na cidade interagindo, conhecendo e sendo conhecidos, e vejo que há grande chance do evangelho avançar lá no Porto, mas em Barcelos também, porque o pastor vai estar morando em Barcelos. Práticas que a gente instruiu o pastor Rômulo e a Emily a adotarem, a questão emocional. Eu me preocupo muito com isso, né? O pastor, ele é muito bombardeado na questão emocional, e essa é a parte que eu mais tenho trabalhado com o pastor Rômulo,
né, sobre a interação dele com a sua família, a Emily, a interação com a sua família, se já foi conversado com todo mundo, qual foi a reação de todo mundo. Eu tenho tentado me aproximar ao máximo, né, porque se eu ficar mais próximo da Alane e do Betinho, eu vou morar na casa deles, né, porque eu já ia lá, quando vim para a igreja, todo dia, né, eu tenho ainda conversas para fazer com o Fabrício e com a Magda, né, também. Então a gente está procurando zelar por um todo, e eu tenho pedido ajuda à igreja a isso, porque não tem nada de fácil aqui, não tem nada de fácil nisso, isso é extremamente desafiador e também necessário. Então a casa está sendo vista lá, é uma casa, o apartamento já é mobiliado, a casa não, é a Luana que está vendo, já conhece o proprietário. Então tem todas essas nuances aí de oportunidades. Por exemplo, a Luana tem o sonho de colocar artesanato lá na praça. Eu falei que eles não vão trabalhar, mas possa ser que o colégio fale assim: pastor Rômulo, nós queremos você para dar aula aqui. Olha, irmãos, isso pode acontecer, sim ou não? Pode. Aí é um trabalho que tem a ver com a missão. Aí ele vai lá fazer esse trabalho, vai dar lá, talvez o colégio até dê um valorzinho lá para ele fazer, e ok, isso vai ser ótimo. Uma outra coisa que não está sendo muito apreciada logo pelo pastor Rômulo, ele não gostou desse assunto, vou te dizer, você já sabe qual é, mas é um assunto necessário, o programa de adoção missionária. Eu e você precisamos, como igreja, cumprir o nosso papel. Agora você imagina, como administrador, todo mundo por amor vai direcionar todas as ofertas de missões ao pastor Rômulo e a Emily, mas eu tenho prédio para pagar, ocorreu um desequilíbrio, então eu tenho que zelar pelo equilíbrio. A proposta é os 1.500 euros? Sim, mas com o programa de adoção missionária, o pastor Rômulo, já vou falar que tomara que chegue logo nele, ele tem que ir lá fazer uma conversa com o Ciro César, Lani, né? Ele não tem obrigação nenhuma não, tá, irmãos? Mas é pela afinidade, pela entrada, de ir lá e falar: pastor Ciro César, estou indo numa missão de plantação, assim, assim, assim. O senhor quer contribuir com 1 centavo de euro? O senhor pode. A igreja quer participar disso? Então nós temos igrejas batistas na cidade, pastores que nós somos muito próximos. Temos pessoas, essa semana eu recebi um contato de uma pessoa que é um afastado, que investe em missões fortemente, você não tem noção, fortemente, e mandou mensagem para mim. Então possa ser que aquele que é o fiel mesmo, fiel, irmãos, 3 meses a gente vem vendo um declínio do nosso caixa, com uma igreja que está crescendo em número de membros. Então isso é uma coisa para a gente refletir. A gente está fazendo obra de Deus com prestação de contas, mas o fiel, ele não vai tirar o valor do dízimo dele, vai abater para poder contribuir com o pão. Ele vai fazer o a mais. Eu e a Josiane temos uma proposta no nosso coração, mas é uma proposta nossa. Quando esse a mais vier, o que nós vamos fazer? Vamos enviar ao pastor Rômulo e a Emily, e isso vai estar, eles vão ter um Pix específico, vai cair tudo lá direitinho. O sistema da igreja que eles vão usar lá vai ser também para a parte financeira, para a igreja poder ver a prestação de contas. Então, irmãos, isso está bem explicado, amém? Alguém tem alguma pergunta nesse assunto, sobre esse suporte? Os irmãos sabem também que nós vamos enviá-los, então vamos pagar a passagem também. No intervalo de 3 meses, se você quiser interromper e levantar a mão, eu cedo a palavra para você perguntar. De 3 meses, se ele conseguir o visto D7 religioso, são 4 meses. Mas considerando, se ele conseguir a entrada normal com convites por uma carta, são 3 meses. Imediatamente ele vai dar entrada na moradia temporária para conseguir 1 ano. E aí, nossa primeira etapa são 3 meses. Repita comigo, 3 meses. Porque eu estou pedindo para você repetir, para você não esquecer que todo esse investimento, você vai falar assim, ele foi lá, passou 3 meses e o Portugal mandou ele de volta. O que você vai dizer disso? Graças a Deus, passou 13 dias e fizemos trabalho, amém. Agora, vencida essa etapa que cremos que vamos vencer, ele vai ficar numa primeira grande etapa, segunda etapa, que vai completar 1 ano. Entre 1 ano, eles estão assim, orientados. Pastor, a gente estava tão certo, a gente estava tão convicto, mas pastor, aconteceu isso. Nós precisamos voltar. Abre o seu braço assim. Agora faz assim. E nós vamos abraçá-los. Amém? Porque isso não é uma coisa fácil, né? E isso zela pelas suas emoções. A Emily vai voltar desempregada, irmãos? Não, claro que não. Você vai continuar fazendo trabalho lá do seu marido e vai trabalhar muito para a igreja crescer.
continuar crescendo. Agora, eu vejo positivo que a igreja não disse não para o chamado. A igreja disse sim para o chamado. E um dia, 1 hora, 1 minuto, cumprindo esse chamado lá, vai agradar o coração de Deus. Não vai ter uma chance de dar errado. É Deus que vai dizer o tempo, se vai ser 20 anos, 5 anos, 3 anos, como vai ser. Mas nós temos essa primeira grande etapa. Então eles podem, de acordo com a lei, retornar, ou ir lá visitar o campo para supervisionar o trabalho que eles estão fazendo. A estruturação no campo missionário eu também falei, e eu vou fazer uma pergunta objetiva por causa do horário. Vocês estão cientes de todas essas coisas? Isso está claro para os irmãos, isso está sendo tratado com transparência, né? Eles mesmos trazem questões também. Tem alguma questão que vocês queiram colocar, que lembraram agora, nem falaram comigo na sala, sem filtro, pode falar com a igreja, a preocupação de vocês, né? O que vocês estão confortáveis, pode falar com a igreja, não tem nenhum filtro para isso, não tem nenhum constrangimento sobre isso, estão seguros, é isso mesmo, vai funcionar dessa maneira? A gente está respondendo aqui as perguntas e graças a Deus foi dada a oportunidade de responder essa, né? Pode parecer que a gente tem o plano todo, né? Já está tudo perfeitamente colocado, mas não. É o nosso primeiro envio, é a primeira vez que a gente está saindo, né, da nossa localidade, depois do casamento, né? Da nossa casa para um outro local. Eu tive 13 dias lá, vi 13 dias do que é estar longe. A gente está falando de etapas de 3 meses e 1 ano. Irmãos, eu vou ser assim, bem claro, sincero, o que está me assegurando nisso tudo são as promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu para mim. Não são as pessoas que já chegaram naquele local e eu, meu Deus, vou contar com essas pessoas. Amém, se estiverem lá, nós vamos contar com elas. Mas até esse momento, né, agora que subi, embora esteja nervoso, irmãos, estou nervoso sim, mas não com dúvida com relação à missão. A gente tem paz no coração e a gente sabe que quem vai fazer lá é Deus. Deus poderia, a gente está ciente disso, Deus poderia enviar qualquer irmão aqui dessa igreja, né? Eu brinquei com o pastor essa semana, por que eu, né? A gente se pergunta isso às vezes, por que eu? Não no sentido de questionar a Deus, mas assim, é um privilégio para nós. Então é um privilégio para mim, para minha família, poder estar se colocando nessa brecha. É uma entrega que a gente está fazendo, irmãos. Eu não queria ficar citando aqui todas, mas com certeza entrega emocional, entrega social, a vida inteira morando nesse local, entrega financeira. A gente está sacrificando sim, sendo bem sincero para os irmãos, uma grande parte, né, ou uma parte daquilo que nós recebemos, mas nada disso até esse presente momento tem trazido transtorno para o nosso coração. Eu falo até agora, irmãos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu também estou com meus pés no chão e minha cabeça com razão aqui. A razão está funcionando aqui na minha mente. Então, até o presente momento, a gente está com o nosso coração em paz, porque Deus supriu nossas necessidades, né, amor? Até agora. Então, existem promessas na Bíblia que Ele irá suprir. Então, se de tudo que a gente tem falado, e a gente tem falado de fato mais coisas, desafios do que de fato o desfrutar, né? Até agora a gente está assim ciente de que Deus irá suprir todas as nossas necessidades, todas elas em Cristo Jesus. Então vamos em paz, com o apoio da igreja. Primeiro dia que a gente se reuniu em oração aqui, o pastor bateu no meu ombro assim, no meio da oração, e falou: olha para trás. Quando eu olhei para trás, irmãos, meu Deus, deu vontade de chorar, porque eu sou chorão mais que ela. Embolou a garganta, falei: meu Deus. Aí veio a pergunta, por que eu, né? Não no sentido é um privilégio para nós. Então eu falei: Senhor, muito obrigado. Estamos tapando os nossos ouvidos para alguns questionamentos que nós estamos entendendo e discernindo no Espírito que não são positivos, sem fechar para os questionamentos negativos, que existem alguns desafios, mas existem palavras que vêm ao nosso coração, que se a gente não cuidar, ferem o nosso coração, colocam dúvida na nossa mente. Então a gente está buscando blindar, nada aqui da igreja, tá? Fiquem em paz, irmãos, mas a gente está buscando blindar o nosso coração com relação a essas coisas. E no demais, nós vamos, nossos filhos, né? A minha filha, que tem um pouquinho mais de razão, ela está feliz, a gente não está escondendo nada dela, nada. Filha, nós vamos morar lá, nesse tempo, a princípio,
você vai para uma nova escola, tudo que a gente pode falar, a gente entende que ela vai compreender, a gente está falando para que ela não sinta um baque, ou que seja menos impactante o que ela vai sentir lá com a gente. E eu acho que é isso, não sei se a Emily tem algo a dizer. Eu só quero agradecer à igreja, porque há algum tempo atrás, a gente, ao longo do ministério, não sei se o pastor já sentiu assim, sente um pouco sozinho. E eu orava a Deus, eu falava, Senhor, eu não quero isso no meu coração, me dá as suas respostas. E esses 14 dias de oração e jejum não tem sido só uma resposta para o nosso envio, mas para uma resposta para um questionamento que eu fiz lá atrás para Deus. E Deus tem mostrado quanto essa igreja nos ama. E eu quero agradecer aos irmãos pelo amor, pelo cuidado, né, com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos filhos. Quando o Rômulo viajou, né, eu recebi várias mensagens, você precisa de ajuda com as crianças. Enfim, eu quero agradecer, porque eu tenho uma família aqui também. Amém, irmãos. Irmãos, insisto, alguém deseja fazer alguma pergunta, alguma colocação? Por favor, ou fala com voz de trovão, ou vem aqui e fala aqui no microfone, que a gente, assim, se quiser, porque a gente está gravando e eu acho que isso vai fortalecer bastante eles também, indo esse momento. Pode vir, está em casa, subir, quer falar embaixo, fica à vontade. Bom dia, igreja, bom dia. É uma pergunta, posso dizer, não querendo ser pretensioso, como o pastor disse, como um conselho, porque eu vejo eles tendo idade para ser filhos, até, né? Idade do meu filho mais velho, talvez. A pergunta é a seguinte, no início, o pastor disse que da preocupação com os jovens que podem estar trilhando por um caminho de drogas ou prostituição, dentro desse tema, e vamos dizer assim, a gente sabe que quando os jovens entram nesse caminho, eles arrastam, de uma certa forma, a família com um peso tremendo de decepção, de desgosto, de sofrimento, tudo isso. E a pergunta é se existe alguma estratégia, algum plano para poder dar o amparo a essas famílias que provavelmente pode ser que procurem o casal, sabedores que essa família, esses pais podem ter de 30 a 80 anos. Quer dizer, é uma faixa etária muito diferente, né? Uma situação muito diferente. Então, eles podem procurar o casal em função dessa situação de vocês terem amparado ou aconselhado o filho, o jovem, o sobrinho ou o neto que seja, se existe alguma estratégia, além da estratégia de Deus que vai colocar o casal dentro desse propósito aí, a estratégia humana do casal para essa situação. Obrigado, irmão Coutinho. A pergunta é boa, que abre os nossos olhos, né? São pontos, né, que a gente está disposto a abrir os olhos. De fato, a gente não está lidando apenas com jovens lá. De fato, não é. A gente, embora o último culto que a gente ministrou, a maioria eram adolescentes e jovens, mas a gente não lida só com eles. Existe sim uma preocupação com relação à referência daquele local. A referência ainda não é a igreja. É bom deixar isso claro. A referência deles ainda não é a igreja. É outra referência. E essa citação, todos os lugares que a gente foi, conforme a Emily disse, o Senhor estava tratando o nosso coração. Até os lugares que a gente não queria estar, sinceramente dizendo, né? Então, além do poder de Deus, que na verdade é o principal, esse tempo foi um tempo em que nós passamos por algumas áreas da igreja que nos deu o mínimo treinamento possível para que a gente pudesse lidar com outras faixas etárias da igreja. Não somos os 100%, tá? Mas nos deu essa possibilidade. Um exemplo muito claro, pastor Lucas, pastor Edgar sempre disse isso para mim: ao trabalhar com jovens, você não está trabalhando só com jovens e adolescentes, você está trabalhando com os seus pais, com os pais deles. Então, nesse período, mesmo que curto, no período que a gente teve no Ministério de Louvor, no período que a gente teve também na mídia, em todos os locais, graças a Deus, embora a maioria, irmão Coutinho, tenha sido jovens que a gente trabalhou,
isso eu não nego, nós tivemos a oportunidade, né, de também estar com pessoas mais experientes, né? A tratativa é diferente, a forma de falar é diferente, mas o poder de Deus, o Espírito Santo é igual. Eu já disse isso várias vezes, falei hoje de novo. Às vezes as pessoas chegam para a gente, enquanto está falando eu estou assim, Espírito Santo, fala o que eu tenho que falar. Na minha cabeça eu estou assim, Espírito, fala. Então, eu estou indo certo de que eu vou ser guiado pelo Espírito, mas também, humanamente falando, a gente tem sim um contato, pelo menos de 1, 2 anos, sim, mais diretamente com pessoas experientes, que a gente vai buscar tratar mediante a cultura deles, entendeu? É bem diferente da nossa aqui. Então, não estamos indo apenas com o olhar jovem. O pastor sempre disse isso para mim. Antes de pastorear uma determinada área, você é um pastor. E eu digo isso para as pessoas que eu discipulo. Então, a gente está indo sim, a pergunta é muito pertinente, buscando olhar todas as faixas etárias. Isso aí, graças a Deus, está bem claro no nosso coração. Não sei se eu respondi o irmão, tá? Mas é isso. Uma pergunta realmente que ajuda a esclarecer mais. Pode vir, irmã Marlene. Vem aqui para gravar e ele poder ver depois. Vai ser importante. Enquanto a irmã Marlene vem, eu lembro, a irmã... levou lá. Pode falar. Deixa eu só falar uma coisa. Cadê a irmã Maria? Irmã Maria Trane está aí, não sei se eu vi hoje. Não, ela geralmente senta ali, né? Eu lembro que eu fui fazer uma visita a ela lá, irmã Marlene, na época para estar com o irmão Mauro Trane, e eu estava saindo do pastoreio, né, da juventude, né? Aí cheguei lá todo pastor de juventude, assim, até o meu jeito, já o irmão Mauro Trane, né, não tinha feito o que o irmão Coutinho falou. E aí quando terminou, ela com todo carinho me chamou na sala, e ela falou, quero falar contigo agora. Eu falei, agora, meu filho, você não é mais só pastor da juventude, você é pastor da igreja inteira. Então você precisa ajustar isso. Mas quando eu passei pelo portão, a minha cabeça já estava mudada. Mas foi um choque que eu tive, né? E eu falo sempre isso para ele, né? Quando eu tive reunião com a juventude, com a liderança, a gente tem que ter um pastor que seja de adolescente, para o jovem, para a juventude. Eu falei, não, vocês têm que ter um pastor que pastoreie vidas. Um líder precisa amar vidas. Se você está concentrado só no jovem, só no adolescente, você está errado. Você tem que estar concentrado nas vidas. E é isso que a gente entende aí com a orientação e pergunta. Irmã Marlene, por favor. Eu estava me lembrando aqui agora do meu irmão. Ele fez um curso especial para trabalhar com enfermidades, doentes que estavam prestes a morrer. Como lidar com eles e com a família. E ele teve uma experiência com um senhor que perguntou, o senhor está bem preparado para partir? E conversando, o som está fraco? E ele, então, chegou à seguinte conclusão. O doente falou para ele, o que é fé? E ele mesmo respondeu, fé é entrega. E o que eu vejo na vida da Emily e do pastor Rômulo é a entrega. Eu creio que a gente não tem mais nada a acrescentar. Eles já fizeram a entrega, como Abraão fez a entrega de Isaac. Então nós temos que louvar a Deus por essas vidas e sustentá-las com as nossas orações, com o nosso amor, com a nossa oferta. E eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu vejo sair diretamente para um campo missionário alguém que nasceu nessa igreja, viveu aqui e tão jovens têm uma vida inteira para entregar ao Senhor. Que Deus os abençoe. Essa colocação mexe com toda a igreja. Parabéns pela colocação, a irmã Marlene. Quero falar como igreja também,
da oportunidade que nós estamos vendo esses jovens tão corajosos de irem e da experiência de 13 dias que nós tivemos ali em família. A cidade do Porto não é só uma cidade bem-sucedida de Portugal, ela recebe o mundo inteiro. Então nós, como igreja, estamos tendo a oportunidade de pregar para o mundo inteiro. Por exemplo, nós tivemos vários Ubers que nós pegamos ali, pessoas do Nepal, Índia, Ásia, o mundo inteiro está naquele lugar, porque ali é fácil de chegar e trabalhar, e tem algumas oportunidades. Então, como igreja, nós estamos enviando um missionário para o mundo inteiro. Você pode agradecer a Deus por isso, porque a palavra de Deus está sendo levada para a Índia, para a Ásia e para todos os confins da terra. Essa é a minha palavra. Amém. Um detalhe, né? Ainda temos um momento tão especial, né? Vamos viver ele. É que tudo que a gente foi tratando, eu fui também conseguindo perceber na vida deles, né? A Emily, esse ano, tomou a decisão, por exemplo, de se dedicar mais ao inglês. A Emily já se comunica bem o inglês, ela já desenrola bem, né? Porque eu também estava estudando com o mesmo professor, né? E ele falou muito bem a respeito, né, do desenvolvimento da Emily. Então, tá equipado, entendeu, irmãos? Eu falei para eles duas coisas assim, bem delicadas. A primeira, né, os irmãos eu acho que já ouviram, é que o meu desejo pessoal era que eu fosse. Porque eu amo isso. Eu amo. Mas um dia o Espírito Santo impediu Paulo também. E eu não falo inglês como a Emily, que já tem mais fluência, e vai ser necessário. E também não existe ainda toda uma concordância de deixar uma igreja que está num ponto de crescimento e ir gerar um desequilíbrio. A ausência de pastor é complicado, mas eu sei que a gente está chegando num ponto de maturidade que quanto mais velho estiver, né? Meu filho já desenvolvido, né? E eu também, eu sonho de poder ser enviado. Isso falta completar na minha vida e eu sei que Deus vai completar. Mas eu sei que não é agora, isso me fez sofrer. Mas graças a Deus que nós temos treinado pessoas e nós podemos enviar. Porque o desejo de voltar era grande, mas o desejo de ficar também. E meu coração, ele tem sofrido com isso, mas de uma maneira, não sei te dizer, sofre alegre, né? Sofre alegre. E a outra coisa que eu disse ao pastor Rômulo e a Emily, e digo agora à igreja. São 12 anos que a gente está aqui, servindo junto com o pastor Maurílio, a irmã Marlene, muito especialmente, e depois com os outros pastores que Deus nos deu, para nos pastorear também. 12 anos, irmãos, foram colocados agora numa mesa, está diante de Deus, da vida deles. Eu não quero transportar esse peso para vocês, mas eu quero compartilhar agora esse peso com todas essas colunas que estão aqui. É assim mesmo, engenheiro? Vou descarregar o peso nessas colunas aqui. Irmãos, nós só podemos trabalhar para dar certo enviando eles. Sabe por quê? Porque qualquer coisa contrária racha a igreja, divide a igreja, e isso não é bom. Mas Deus me deu coragem para tomar essa decisão de abraçar e enviar. Eu nunca pastoreei igreja nenhuma. E aí, dentro do que o irmão Coutinho falou, nunca. Ninguém me treinou para aconselhar ninguém no gabinete. O seminário não me entregou isso. Eu nunca tive o tapa nas costas de nenhum medalhão para estar aqui. Mas algumas vezes eu ouvi, né, dos irmãos em alguns encontros, talvez pela minha dificuldade de ser o pastor, né, a precariedade, né, de não ter tanta experiência, nenhuma. Mas eu vou dizer para você o que Deus disse para mim.
eu te tomo pela mão direita e eu te ajudarei. Todos os dias eu saio de casa. Deus, me ensina a ser um pastor. Sim, esse negócio de corda saiu da onde, gente? É assim, está lá deitado, pensa nesse negócio, vai lá e faz. Os irmãos devem pensar, né, que o pastor deve ficar. Não, é assim, é dependência de Deus. Dependência total de Deus, pé no chão e com um cuidado. A primeira meta que você tem é cuidar bem da sua família. É pastorear. Eu quero que o Lucas e a Lara sejam assim desenvolvidos. Você possa dizer ao pastor feedback, ó, estão aqui, amam a palavra de Deus. Pastor, a minha família é uma célula perfeita, porque eles vão ser multiplicados, eles podem morar lá em Portugal. Esse trabalho pode ser de muitos anos. E nós vamos estar, graças a Deus por isso. Fique de pé, depois nós vamos ter a dedicação do Theo. E hoje não é a assembleia, mas eu estou tentando fazer da melhor forma possível, tá, irmãos? Esse negócio de, ele falou, pastor, não vi esse negócio de concílio missionário em lugar nenhum. Eu falei, nem eu, mas eu preciso fazer isso porque eu acho que a igreja vai processar melhor, entender melhor, para decidir melhor, né? Então eu queria perguntar aos irmãos, fez sentido para os irmãos isso? Amém? Perdão, a Vânia tinha levantado a mão, não vi. Pode vir aqui, Vânia. Irmãos, me perdoa, mas eu não quero tirar a oportunidade da igreja falar, e você pode ficar em pé muito tempo, então vou pedir para você... É rápido. Agora eles já sentaram, mas pode sentar, vamos orar sentado. Não tem problema. Desculpa, eu não vi. Som. Amém, glória a Deus. Irmãos, não é nem perguntar, é só completar, tá? Concordo com todas as falas dos irmãos, os irmãos que já são assim, conhecem vocês desde que vocês nasceram, cresceram nessa igreja. A palavra é, como o pastor falou mesmo, é desafiador, mas a gente vai estar aqui sustentando em oração no que puder. E como uma boa mãe, uma boa avó, eu quero só complementar, né? Porque a gente falou, a pergunta passou, né? Já é outro momento. Estamos falando na estrutura de vocês ficarem lá, e aí logo me veio a cabeça, né? A questão da saúde das crianças. Tem plano de saúde? Tem ajuda na saúde? Eu só gostaria que a gente também estivesse pensando nisso, tá bom? E no mais é só complementar mesmo, e estamos aqui em oração. Tá, meu Juliano? Deus abençoe. A gente... Pedro. Graças a paz, igreja. O pastor colocou que a igreja vai estar sustentando. Eu tenho certeza que o Deus que chamou vocês não vai deixar faltar nada. Vai suprir todas as necessidades. Mas há uma mudança radical, uma mudança importante. E o pastor falou assim, eu quero vocês integral na obra. Minha pergunta é para o pastor, eu não tenho essa noção, se esses 1.500 euros dará tranquilidade para que seus filhos, pastor Rômulo e Emily e sua família, consigam desenvolver uma vida tranquila, porque eles vão estar pagando aluguel, tem colégio. Se esses 1.500 euros é o suficiente, eu sei que o Senhor vai prover todas as coisas, mas é uma preocupação para que o pastor esteja emocionalmente focado na missão. Não preocupado, eu preciso disso aqui, isso aqui, aqueles cuidados que é necessário. Então, até porque a igreja também possa depois, de uma outra maneira, como o pastor fez, adotou o pastor Helder, né? Angel, a igreja também pode adotar o pastor Rômulo como missionário e está ajudando. Se esses 1.500 euros não for suficiente para ele desenvolver a sua vida com a sua família normal, a igreja, individualmente, pode estar também ajudando, contribuindo. Essa é a minha pergunta. Sim, eu quero... Essa foi uma pergunta que me traz muita alegria. Eu falei ao pastor Rômulo, quando eles estavam vendo as casas, né, e apartamento, eu quero seguir o princípio daquilo que Deus faz comigo. Primeiro, Deus não envia a gente para lugar nenhum que Ele não vai nos sustentar. Isso aí é só uma questão bíblica, importante. A outra coisa que eu disse é que eu não enviaria Ele para um lugar que eu não fosse. Isso também quer dizer que eu também não estou enviando eles para férias. Estou enviando eles para um trabalho desafiador. Quando eu cheguei aqui na igreja, Pedro, irmãos, eu já disse isso, mas é porque assim eu fico admirado, porque nada faltou. Eu ganhava 12 mil reais, eu vim ganhar 2.
do dia para a noite. E nada faltou. Nada, 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 irmãos. Nós continuamos a nossa vida bem. Nunca chegamos para a igreja. Eu nunca cheguei em lugar nenhum do meu trabalho e pedi aumento. Nunca pedi aumento. Eu não pedi aumento para a igreja. Foi a observação, inclusive, primeira do Betinho e da Lani, que me abordou várias vezes. E eu disse não, por responsabilidade com o caixa da igreja. Aí começou a acontecer o que a sua pergunta pertinente, né, traz. Eu vendi um carro, e aí eu comecei a lembrar da palavra da irmã Marlene, cuidado. E foi saindo, e eu fiquei com o Hot Wheels. Quem lembra do Hot Wheels? Quem lembra, né? Foi roubado o carro, eu não queria achar, ele era tão abençoado que ele voltou, todo amassado. E eu levava as pessoas para o hospital, não tive tempo de mandar o carro consertar, eu levava a Noemi para o tratamento, né, de quimioterapia, eu não podia botar o carro para consertar, e eu perdi o valor do seguro para consertar, mas não perdi a missão, não larguei a corda. E o tempo veio, no dia que a igreja votou o aumento, eu ouvi tantas palavras aqui que eu guardo no meu coração. Os 1.500 euros, eles são uma proposta para eles conhecerem também o preço da missão. Eu vejo muito assim, que são suficientes, tá? A saúde lá é boa, não precisa de colégio particular, não é igual aqui. Acho que até estou respondendo a pergunta, me perdoe, se tiver que complementar, podem complementar. Nós estamos preocupados com isso. O Lucas e a Lara são nossas ovelhas também, assim como eu coloquei a mão na cabeça da Emily lá, e falei, eu não estou ordenando pastora, não existe isso na minha cabeça, né? Mas você vai atuar como se fosse um pastor lá, você é uma missionária. E nós estamos preocupados com isso. Do fundo do conhecimento profundo do nosso caixa, em novembro de 2026, nós encerramos as contas mais altas que nós temos. Até lá nós temos mais de 600 mil a pagar em imóveis. E nós vamos ter mais abertura para isso. Lá no blog, no Entre Terra e Céu, você procura lá, permitam que conheçam o preço. Um artigo que eu escrevi, acho que é sobre conhecer o preço. Se os nossos filhos não conhecerem o preço de trabalho, isso não der tarefa para os seus filhos, se você providenciar para ele um lugar lá na beira da praia, todo o conforto possível, ele não vai desenvolver musculatura, mas para viver o essencial, mais que o básico, eles têm. Nós ficamos lá, fomos fazer uma compra, está ali a nossa chefe, né? Nossa chefe, fizemos uma compra lá de cerca de 150 euros, compramos muita coisa, muita bobeirinha também, né, para eu comer na casa. Conseguimos nos alimentar bem. A comida no mercado, ela é acessível, eu poderia dizer assim, barata para quem recebe em euro. Tem poder de compra, não é igual aqui que você vai comprar a picanha quase 60 reais. Lá é 9,90, 9,90 euros. Ou seja, quem ganha um salário mínimo consegue comprar uma boa carne para comer, tem poder de compra. Agora, outra condição que abre na pergunta do Pedro e da Vânia é que qualquer ligação do missionário. Tem uma igreja que estava aqui segurando a corda, amém? O que nós vamos fazer se ele tiver alguma necessidade, irmãos? Suprir. É por isso que a pergunta é importante. Isso está gravado, irmãos. Fala alto aí, Leila. Glória a Deus. Agora, o que os irmãos colocaram aqui, eu disse aqui, a gente assinou o documento imóvel na hora. Todo mundo, vai pastor, assina aí. Mais de 30 pessoas foram embora. E aí, meu irmão, vai pastor agora? Como eu disse, a obra de Deus é Ele que sustenta, mas o que eles falaram, eu louvo a Deus, porque muitas vezes a gente não consegue ver integralmente a família, né? Então a gente está assim, certo disso, eles vão lá fazer essa testagem, se houver a necessidade, né, nós vamos, né, nos empenhar, nós vamos, né, fazer movimentos de cuidado, e é isso, irmãos. Agora deu tempo de você descansar um pouquinho? Eu queria que a igreja toda perguntasse, fique de pé. Eu estou zeloso com isso, porque
assim, eu falei para eles, esse é um momento, como a irmã Marlene falou, muito especial. E eu não queria deixar de ouvir o cuidado e a voz de Deus através da igreja. Depois que a gente orar, nós vamos fazer a dedicação do Theo. Você pode estender suas mãos para cá? Deus, em nome de Jesus, Pai, foi feito aqui um concílio, ou seja, uma conciliação do que a gente precisa entender, de como vai funcionar. A gente está longe de saber todas as coisas, nunca saberemos, mas as atividades, aquilo que é importante, tudo que foi colocado, abrem, Senhor, a nossa mente, ó Pai, para um aprimoramento até antes desse envio. E em nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar a vida do pastor Rômulo, a vida da Emily, da Lara e do Lucas. Deus, eu louvo a Deus, Pai, porque temos preparado pastores, inclusive para uma sucessão, se necessária for, no tempo, Senhor, que o Senhor aprover, pastores para serem enviados para outros países, pastores para serem enviados para outros bairros. A igreja está bem estruturada para que a obra de Deus avance em marcha acelerada. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor?